Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje nós temos falado sobre autismo, algo que te fala teu hoje em dia, mas tem pouco conhecimento sobre. Tanto é que estudos que existem na América que apontar que em cada 54 crianças está a nascer um autista. Então, para não entender melhor o que é isso de autismo e tudo o que ele te envolve, nós trazer a doutora Elisângela Canuto, que é psicóloga, para poder explicar-nos o que é isso de autismo. Obrigada por você presença e não começar por aí, né? Tá. Obrigada, Miranice, desde a abertura também fala sobre esse tema que tanto também comigo e consegui fazer com que pessoas lá na casa entendam um bocado e sabem lidar com ele, né? Autismo é o quê? DSM-5 está classificado como um transtorno do espectro autista, que é crianças que apresentam perturbação do desenvolvimento neurológico e está afeta 3 áreas de desenvolvimento. É a área comunicativa, né, da comunicação, linguagem verbal e não verbal, crianças que não estão até 3 anos que estão conseguir falar, que só conseguem comunicar, né, de forma assertiva, crianças que apresenta dificuldade de socialização e dificuldades comportamental. Comportamental apresenta comportamentos repetitivos e certa fixação para objetos ou situações, né? Ou assuntos. E cada vez, cima bufla, tem sido mais frequente na nosso meio. Hoje, uma criança que se apresenta um atraso de desenvolvimento, fica na família, com amigos, e alguém sempre concha alguém. Então, realmente é necessário, na sociedade, conversa um bocado sobre isso, reflete um bocado sobre isso e prepara para poder receber bem, né? Cuida bem e ajuda, ser um ajudante potencializa o desenvolvimento dessa criança. Acho que também, pronto, como você dizer que agora estou ouvindo falar mais, né, sobre o assunto e também pessoas têm mais acesso à informação, não é? Mas de alguma forma também nota vulgarizar a questão do autismo, te dizer no sentido de qualquer mau comportamento é associado a criança é autista. Ele é hiperativo, ele mexe de medicação. Mas não é bem assim. Não. Realmente todos, né? Tudo nas escolas, até no meio informal, na festa, em algum lugar, tu é sempre uma pessoa que está falando, essa criança ali, ele acaba para diagnosticar com alguma perturbação, com algum transtorno. E é uma coisa que tem preocupado o nosso profissional da área, para modo que se uma bufleta acaba para vulgarizar e leva a discriminação, né? Por exemplo, para buflar, a minha que conseguiu hoje uma criança, a minha que trabalha com outro dia, a minha que conseguiu uma criança para ele é autista. É necessário, a equipa multidisciplinar, é necessário vários profissionais envolvidos para fazer avaliações diferentes para conseguir chegar a um diagnóstico que é frustrante até para pais mesmo. Para modo que boja. Primeiro, você tem um filho, você sonha com ele, você idealiza ele de uma forma perfeita, né? Até que boja, mas está algo diferente, mas está ali algum atraso, hoje e aceita, e leva-se tempo, ainda mais ao que chega diante de profissionais com esse medo, com esse receio, porque logo recebe uma notícia, mas um profissional que sabe e que convive com o atraso de desenvolvimento, sabe nunca pode só por olhar, só por uma avaliação simples, uma avaliação só, é autismo. Quem que pode dar diagnóstico de autismo é só um neuropediatra, que é aquele profissional que está capacitado para, e está levando em consideração relatórios de um psicólogo que trabalha na intervenção precoce, e está levando em consideração um relatório de um fonoaudiólogo, e está levando em consideração a avaliação de terapeuta ocupacional. É uma equipa interdisciplinar que pode fazer várias avaliações para chegar nesse diagnóstico. E que hoje uma criança, por exemplo, que tem um ajuste dentro daquele meio social para falar é autista, não. E realmente tem sinais que tem que hoje, tem que espiar direito e tem
para o diagnóstico, tem que hoje, quando que começa a tapar-se de não está fla. Hoje em dia, para conseguir fla, a criança tem diagnóstico autismo e tem que pelo menos ter 2 anos de idade. Mas antes disso, já não estão esses sinais e tanto que nós, como profissional, não crê. Mesmo fala para pais de estar atento para hoje mostra que os marcos de desenvolvimento da criança, que se parece alguma anomalia, bata prepara, está atento, é muito importante a intervenção precoce nesse sentido. E qual é que seriam esses sinais ou sintomas que a criança pode apresentar nessa fase tão pequenina que pode despertar pais e dizer não, é preciso procurar um terapeuta, um psicólogo, ou o que for? Normalmente, a mim, em caso, tudo criança que está tendo com autismo, pais procuram para não ter atraso de linguagem. Eu que se chega 3 anos, 2 anos e meio, para chegar 3 anos, que você consegue comunicar direito, alguém que está entendendo, a pessoa você fica pergunta, que que é flã, que você está flã, então começa a incomodar pais, que te leva pais a preocupa. Normalmente é a linguagem, mas tem muitas outras coisas. Aqui no baixinho, naquela entrevista inicial com o pai, não te pergunta, por exemplo, o bebê, quando ele amamentava, você conseguia fazer contato visual com esse bebê? Se uma mãe mais atenta, se para para esse e fala, realmente a filho nunca se pian. E não está ouvindo, mãe está relata aquele momento tão bom, que de tem bebê na colo, o espião, ele está espiou, brinca com sua mãozinha, tudo mais, né? E uma criança, se que tu consegue, naquela posição de amamentação, espia no olho de ser mãe, já é um sinal de alerta, é um sinal de, não se procura logo um especialista, né? Mas é um sinal de fica atento, se parece outros sinais, como, por exemplo, uma criança com 1 ano, mesmo o bebê, você fala com ele e que tu consegue virar espia para onde que alguém fala com ele, está assim, que tem cara e também que tu segue sons que de alguém que você fala com ele e que tu mostra uma interação com quem que está à sua volta. Um bebê que gosta de estar deitado. E a hora que eu pego ele no colo, ele mostra-me ser incomodado. Bota pô-lo na berço, ele fica tranquilo. Normalmente, o bebê crê aquele conforto de colo. Então, aquilo já dá um sinal, já te mostrou, mas ele tem algum coisa lá diferente. Então, fica atento. A hora que não está atento, para 2 anos, então começa hoje, e que fala, ou então e começa a falar mamá, papá, água, sumo, algumas palavras que te leva 2 sílabas, e de repente perde e deixa de falar. E não te encontra pai está falando, minha filha falava direitinho na 1 ano e meio, já que só conseguia comunicar, de repente vira e decide que a papia mais. É um sinal de alerta, ele que pode retroceder, o desenvolvimento está progride, né? Se boa me perde, me deixa de fazer, é um sinal de alerta, de estar atento. E então com 2 anos e meio, nós e não está falando, existe algum comportamento que bota hoje, mas que está ajustado, mas que é o normal dito não desenvolvimento de criança, e está pega um brinquedo e cada brinca com ele de forma funcional. Por exemplo, a criança está pega um carro, em vez de brincar com aquele carro, ele vira ele, ele mexe na roda. Ele fica mexendo naquela roda. E toda vez você tenta mostrar de forma assertiva, mas ele sempre está pegando, ele está fazendo de outra forma. E tem fixação. Botou a criança já levanta com 2 anos, que já começa a interagir com o meio. E também tem fixação para um objeto, para o tipo... É só objeto ou pode ser pessoa também? Ou é só mesmo objeto? Objeto ou assunto. Okay. Normalmente, criança com autismo, ela pega assim... um cuidador, ou mãe, pai, pessoas mais próximas, mas para boa de alma e cresce só com alguém e mais tarde. Logo na bebê, 2 anos é difícil. Lá é com objetos mesmo. Ele mostra fixação só para carro, ele mostra fixação só para legos, só para números, só para formas, cores, e ele até aprende rápido, por exemplo. E botou, por exemplo, criança que na 2 anos e meio é que você consegue falar, é mexe de uma coisa, é que está bem na boa, pede, é que você consegue aponta, é que você consegue bem mostra aquela coisa, mas você pegou o bumão, e joga o bumão
para bobo panha, é um sinal também. E nós, na 2 anos e meio, se você está percebendo que ela e é uma coisa que está percebendo desde mais pequeno, tipo, fica atento, nós já não está trazendo ele, não vamos fazer uma avaliação, mesmo se tem um diagnóstico, nunca tá espera para diagnóstico, para não tá reconhecer uma intervenção precoce é fundamental para meninos cedo. Potencializa seu desenvolvimento, para cedo que as coisas que podem se limitar e ganha avanço e conseguir ter menos força, que o autismo tem menos força na sua vida. Então, é suma importância. Modo você dizer, o diagnóstico é difícil, numa avaliação que é possível, mas começar a trabalhar aquele mesmo, logo no início, é o melhor para desfecho, portanto, geral, né? Dessa adaptação. E que tem diagnóstico, pais é preocupado com o diagnóstico, não quer saber, não nunca mais se sabe diagnóstico. E tem atraso de desenvolvimento, na marcos de desenvolvimento que não no conge, está com algum ligeiro atraso, está mostra algum déficit, não está pegando, não está avaliando com o Zé. Tudo aquilo que já tem ganho, tudo que essa bagagem que tem e tudo aquilo que nessa idade ele já tem que tem. Se que tem, não está estimulando. Então, mim trabalha com terapia ABA, ABA é análise comportamental aplicada, que é fazer o quê? Não te apanha, não te espera aquela criança, aquele comportamento desajustado que o pai, aquele queixa que o pai está traz e que não te observa, não te tenta entender qual é a função desse comportamento. Para modo que uma criança te chega num lugar público e está a ouvir um certo barulho, para modo uma coisa que a criança autista não entende também, é um déficit sensorial que tem como dar barulhos, né? E começa com um comportamento de quem ninguém quer entender e ninguém quer conseguir fazer para com aquela crise. Então não tem o porquê. Já não pode associar a paz demonstrar se esse barulho está incomodando, então tu evita lugares que tem ruído, por exemplo, no Brasil, que já está mesmo avançado em termos de ganhos para a sociedade entende o que é autismo e tem uma sociedade inclusiva. Este tem lutado para evitar foguete. Como eu cheio crianças autistas, aquele barulho de fogo de artifício, de foguete, te assusta e é que um assusto de pegou, fica com medo, não. É um susto de ter uma crise forte, de gritos e choros incontroláveis que a boca está conseguindo ajudar. É até que a coisa passa. Você entende? Por exemplo, tem pais ali que estão falando assim, minhas vizinhos que estão direito comigo. Para minha filho tem já está diagnosticado com autismo e tem essa perturbação e tem esse comportamento de volta e meia e tem essa crise e com essa crise tem que incomodar-nos dentro de casa e tem que incomodar o vizinho de lado e o vizinho que até entende, já não tenta bater na porta, explica e cozer, mas mesmo assim que até entende, tanto que está fazendo cara feia, tanto que já tem vizinhos que já muda e esta deixa bem frisado, mas esta muda para uma casa suporta mais vive lá dessa casa, então no mês se sensibiliza, no mês mesmo conche, entende, mas essa com o outro, mas pode estar conosco. Claro. Menciona no início, Denise, Estados Unidos tem estudos mesmo que está fazendo há anos sobre espectro autismo e cada vez mais, se não vai espiar nos estudos que se fazem, há 10 anos atrás, a prevalência era muito, tipo, 100 crianças está nascendo. Cada ano que passa, que se faz aquele estudo, você mostra que diminui o número de crianças para ter um autista. Mas isso é porquê, não é? Porquê que agora não tem essa diferença? Se antes não tinha muitos mais e agora não tem menos, o que é que está associado? Na todos os estudos que eu fazer de autismo, tudo que nós já não tem acompanhado, que se aponta mais é para fator genético. 81% de casos de autismo é fator genético. 13% leva para fatores ambientais e então não está hoje e que está muito na nossa mão a prevenção do autismo. Ainda que está falando de prevenção do autismo, mas assim está falando nesse momento mesmo, nossa luta é a pessoa entender e saber mais estar próximo e cada vez você vira mais próximo e começa a ganhar paixão para crianças assim. Tem estudos que falam de criança autista e evolução do ser humano. Já tem estudos sobre isso. Nunca tem factos concretos para comprovar aquilo, mas crianças que principalmente também se nossa compreensão.
compreensão e aceitação, mas senão fica difícil para eles ajustar na nossa sociedade e conseguir estar bem e conseguir achar estímulos para estar viver melhor, para estar melhor daquele quadro que está gosta para um melhor. Né? Bom, você toca num ponto interessante, que é você dizer que é preciso uma equipa multidisciplinar para fazer diagnóstico, não entender isso, e também não poder diagnosticar numa avaliação. Portanto, então, maneira que é feito esse tal diagnóstico, não é? É baseado nessa sintomatologia, me acreditar que sim, mas tem mais alguma coisa que é preciso para a gente chegar concretamente e dizer, não, é autista? É assim, pelo fato da criança autista apresenta uma criança que está lá e que se interage com o bom, muita chamada que se respondeu. A primeira coisa que um neuropediatra, na Cabo Verde, neurologista, está fazendo é pedir pais para fazer um exame de audiometria. E tem certos exames para descartar essa criança que tem problema de audição. Auditivo. E se que tem, já está começando os outros exames que ela neurologista está pedindo para fazer. A nós não tem escalas, checklist social, não tem escalas de avaliação funcional da criança, cognitivo, comunicativo, tudo o que é marcos de desenvolvimento de uma criança que nós também não está fazendo. Fonoaudiólogo está xinta com a criança, está avalia também até onde que é a dificuldade de comunicação está. Para não da linguagem e comunicação não está só alguém abre boca papia, né? Sim. Mas não, tem uma outra forma de comunicar, e por isso está comunica através de gritos, da crise em si, é a comunicação para ele, então para entender coisa que quer falar, para não poder ensinar e que ele quer falar, o que quer tal coisa, ele está fazendo assim, ele está esse grito agudo, por exemplo, tem uma criança que tem uma música que é Baby Shark, que a hora que está naquele caso, que quer fugir de coisas que você está apresentar, tem um som de aquele Baby Shark que está fazendo agudo, bem agudo, e só conhecendo ele, que você pode falar assim, ok, faz sempre, mas você está tentando fugir dessa situação. Então, naquela situação que está mostrando, mas que ele tenta fugir, ele tem que dar por exemplo, se ele é verbal, demonstrando não, mas que crê, ou se é verbal, para falar não, nunca crê. Normalmente, é por isso que fala, mas que sabe falar de forma correta, coisa que ele pretende, né? Então não tem ensinar de forma assertiva. E gosta de sentir na minha fala, mas esqueci de falar, mas qualquer intervenção com criança autista não tem que se fazer para ser individualidade. Para modo que ele é um transtorno de espectro autismo. É isso que me estava a perguntar a você, porque você fala-nos desse tal espectro. Significa que, apesar do autismo é uma criança apresenta quadros diferentes, coisas diferentes, né? Sintomas diferentes. Exato. Okay. Para morrer. Espectro é leva que tem uma criança autista que é igual. Nenhum. Tem singularidades na esse que ele apresenta e forma que ele entende, que minta consegue fazer ele entende que ele tem esse comportamento assertivo é completamente diferente daquele que os outros 10 que ele atende. Então, por isso que espectro de autismo, ele tem um leque. Espectro bem cheio de que ele, por exemplo, que não pega tintas, né? Que as variantes de cores de tintas. Então, dentro do autismo, botacha imensidão de sinais, de sintomas, de comportamento, de forma de ser daquela pessoa. Então, só não está por ir trabalhar com ele, se para ser individualidade. Aquele sucesso que tem com paciente A, nunca tem, se vai fazer igual com o paciente B, nunca tem, para morrer, é algo mecânico, né? E essa terapia que não trabalha com ele está levando para nos para a individualidade daquele ser humano, daquele menino, daquele adolescente e daquele adulto. Porque também não tem adultos com o transtorno de autismo. Sim, porque uma vez autista, para sempre autista, né? Exato. Não existe tratamento, não passa a não ser autista. Exato. Normalmente, qualquer doença, qualquer transtorno, qualquer perturbação, nota hoje as pessoas, pais, aquela preocupação de quando isso vai passar. Né? Quando quem está ganha. Quando é que minha filha estará normal? Exato, aquele dito normal. E dentro do autismo, que tem cura. O autismo tem aquele tratamento que é para tenta atenua, para tentar fazer ganha qualidade de vida, melhora
ajusta na sociedade, ajusta com ele próprio. Mas cura mesmo, não. Tem tratamento de medicação também, que eu esqueci de mencionar, que neurologista, neuropediatra, médico pode conseguir passar para modo. Autismo tem autismo leve, tem autismo moderado, tem autismo severo. Severo normalmente é também com várias comorbidades fortes junto com ele. Notas uma criança com autismo severo que tem hiperatividade, que tem déficit de atenção. Então, que é só próprio, está com ele e molda com o comportamental, pode ser fraco. Então, não tem que ter apoio de um médico para passar medicação para ajudá-lo. Calma, xinta e conseguir pôr tiga nele e conseguir mostrar-lhe que estratégias que me traça para ele. Mas então, em caso de medicação, seria só severo ou moderado também? Se moderado, também com hiperatividade, também com déficit de atenção, também com agressividade, que é uma comorbidade também que tem associado ao autismo. Depende. Por isso que no flow é individualidade de cada criança, exato. Depende. Na leve, não está hoje a crianças que conseguem estar num ambiente tranquilo, é mal comportado, né? Mal educado, mal comportado, tem biras, tudo mais, mas consegue ir para a escola e acompanha, tem uma aprendizagem normal, consegue com terapia fazer-se vida tranquilo. Mas já na moderado e na severo, realmente exige mais energia, exige muito mais engajamento de tudo profissional e principalmente também engajamento de pais, de escola, de todo o ambiente onde a criança está inserido, que não tem que se capacita para se acompanhar e estimular de forma adequada. Quando não te falar de crianças, particularmente, a não saber que um jovem, um adulto, já ele é grande, ele também por CP, a não ser que seja, moda você dizer, um estado, uma situação muito severa que precisa de um cuidador, de um acompanhante, né? Mas quando não te falar especificamente de criança, principalmente que as crianças que te procuram, portanto, consulta, este tem mesmo que se fazer acompanhar. É importante que ele parte lá assim, acho que era bom não falar sobre isso para pais perceber esse papel também, né? Perante o tratamento, digamos assim, o seguimento dessa situação. Terapia ABA, da análise de comportamento aplicada, ele tem feito mesmo para boas resultados e se todo o ambiente onde a criança se inserido está engajado. Então, o terapeuta que pode fazer esse trabalho, ele só, lá na clínica. Não capacita pais. Cada semana, cada objetivo que não tem com essa criança, não tem que xintar com os pais, para que os pais na casa exige dele que as mesmas coisas que não se exige. Estimular da mesma forma que não está estimulando. Então, não capacita pais. Pais têm que estar mesmo engajado na terapia. Preferência, acompanha, um vez por semana, está lá presente. Hoje, a maior que o terapeuta está fazendo com a criança, para poder ganhar que capacidade você está fazendo na casa, mãe, pai, auxiliar de lar, quem que te ajuda, a avó se está presente nessa educação, não tem que capacitar também a escola, professores, o melhor trabalho é capacitar um mediador que te acompanha uma criança com o espectro de autismo na Cabo Verde. Infelizmente, ainda é a nossa realidade de ter mediador, onde tem uma criança com necessidade especial, com atraso de desenvolvimento, principalmente, para ter alguém junto com ele. Mas o ideal é... Isso seria o quê? Uma pessoa que é um professor que está na sala, para além daquele professor que está com tudo que é outro menino? Seria um pedagógico, um professor, um auxiliar de turma, que tem a mesma formação que o professor, mas que tem uma formação básica que te ajuda a explicar conteúdos de forma correto para essa criança, que consiga traduzir aquele que a professora na sala de aula se apresenta para todos os alunos, né? E ele consegue traduzir para a individualidade daquela criança. Né? O flow é aquele que a criança está mostrando, mas está conseguindo entender, e de que forma que não está conseguindo falar com ele. Então, uma criança, por exemplo, autista que está vivendo cheio de música, e tem aquela fixação para a música, aquele mediador que se existe, ou que a pessoa fala um conteúdo de matéria, por exemplo, vogais, e também trazer
com música. É que a minha se ser experta na música, mas é cantar. Ele foi não melodia, e sabe mas aquela coisa chama a atenção daquela criança. Então ele conseguir prestar atenção nele e ter mais capacidade, mais condições de aprender que a professora se dá para a classe inteira. E então nosso trabalho de terapeuta de análise comportamental é que ela faz com que não te consiga capacitar, ter uma ligação com a escola, com pais, com familiares. Depois dar continuidade que ele mesmo que não está fazendo na clínica durante 1h30 por dia, ele está fazendo na casa. Isso se não está pode falar resultados está bem, que a criança está pode generalizar aquele aprendizado que está aprende, que está fazendo só comigo, ele está conseguindo fazer com todo alguém, como ele entende, mas todo alguém está exige dele aquela resposta assertiva lá. Bom, doutora, não estou fazendo hoje intervalozinho, tá bom? Não continuando a conversa, está muito boa, mas não tem que cumprir com o tempo, né? Não estou fazendo um intervalo, não estou voltar já, tá bom? Não estou fazer um breve intervalo e até já. Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje nós estamos a falar de autismo e nós temos como convidada a doutora Elisângela Canuto, que é psicóloga, que estava até então a dizer-nos o que era autismo e tudo aquilo que ele te envolveu. Agora, eu queria para você dizer-nos concretamente, em ambiente de consulta, em ambiente de seguimento das crianças, né? Quer dizer, não te falar sempre de criança, porque a moda você dizer-nos é nessa fase de criança que ele é diagnosticado, né? Por norma. Exato. Mas também pode ser jovem, pode ser adulto, né? Exato. Então, o que é feito concretamente em termos de consulta, em termos de seguimento, de terapia, para apoiar as pessoas? Certo. Primeiro momento eu acolho aquela família, né, que chega com esse momento de estresse, de angústia, de entender minha vida tem que bem reajusta porque essa criança, esse adolescente, sabem demanda de mim muito mais atenção, muito mais cuidado e muitos medos e ansiedade que essa traz. Então não tem que saber acolher, receber-se e mostrar-se quanto mais no engaja, mais no dá-nos melhor junto, mais sério não está conseguindo resultados de aquela criança está ganha independência. Logo de seguida, não está pega aquela criança, não está avalia, não tem grelha de escalas e testes que não está fazendo para avaliar onde que as crianças estão, né? Tem cada interesse e dado cronológica dele, mas tem interesse coisa que sabe fazer, coisa que tem de ganho. Não está falando quais os ganhos e déficits que as crianças apresentam. Vendo isso, não está pode arranjar estratégia de modo que não está trabalha com ele. O único que não começa a trabalhar com ele. Né? Uma criança, por exemplo, que já tem 5 anos e ainda que consegue está chintado, peixinta, como é que não querer conseguir aprender? 5 anos, pré-escolar, e tem que ir para a alfabetização, para a escola, um meio que te exige dele, chinta na carteira durante 1 hora, pelo menos, para assistir a aula. Então, é fundamental ensinar aquela criança a necessidade de sentar. E ensinar é a base do brincar, não trabalha a base do lúdico. A conformidade da criança é aquilo que a criança gosta. Primeira coisa que não está a fazer é procurar reforçadores, junto com perto dos pais, que coisas que a criança gosta. Se a criança gosta de chocolate, no consultório, tem, com o consentimento dos pais, tem chocolate lá, como é um reforçador que a gente usa para poder crescer junto comigo e querer fazer aquela coisa que não está pedindo para fazer. Se gosta de Legos, não tem que viver num mundo de Legos lá dentro, junto com o brincar, só tem ensinar de forma assertiva vai para a casa de banho, a conseguir avisar que tem xixi e cocô e conseguir fazer na vaso, conseguir abre a torneira, fecha a torneira, conseguir aponta, se não falar aquela hora, que tio ausente, não criança autista 2 anos e meio, 3 anos, de moderado a severo, consegue verbaliza certas coisas se tem um potencial
de verbaliza, mas consiga verbalizar de forma correta, pedir dá em vez de simplesmente beijar garabata de colega ou de qualquer pessoa. Consiga controlar esse impulso de agressividade, de querer tudo resolver à base de morder, esse sentido de morde, de bate. De dar pancada. E a agressividade com esse próprio também, de agredir essas pessoas, bate a cabeça, morde essas próprias pessoas. Tem cada um está bem. Então hoje, cozer que essa criança está bem com ele, cozer que essa traz e de lá então, traça a estratégia com ele que funciona. Para isso, não tem que conhecer essa criança. Que conhecendo essa criança, é bem lá para sua casa, bem observa na casa, observa no ambiente naturalístico, lá na clínica, que esse primeiro momento é fazer ele estar à vontade e, na meio de estar à vontade, então, criar situações de frustrar para hoje, que as coisas que pais trazem, que as coisas que a avaliação mostra, de lá hoje, traça qualquer função do seu comportamento. Ele, o que está a fazer, é ter um objetivo. E aquele objetivo que ele tem é cozer. Funciona o comportamento não está antecedente, cozer que acontece antes de que a criança comporta daquela forma e consequência. Cozer que está ganha, cozer que está conseguindo, cozer que está acontece logo depois que tem aquele comportamento. De lá não está conseguindo entender a criança, essa criança está funcionando assim por causa disso. Então, se é por causa disso, vamos retirar. Não está a falar com o pai, não está a falar com a escola, não está a falar com tudo meio única sem inserido para mostrar uma até gosta e aprende a comportar dessa forma e gosta para mostrar de forma assertiva, não tem que ajustar no estudo, mesma linguagem e ensinar aquela forma assertiva que está bem daquela avaliação do comportamento, função do comportamento que minta faz, né? Que ali que é base de análise de comportamento aplicada, terapia ABA. Parece fácil, né? Falando, né? Falando, Maria, que você tenta explicar, parece ser compreensível, mas na prática deve ser bem difícil, bem complicado trabalhar este tipo de situações, acredito, né? Principalmente quando é criança muito pequenininha, ainda nem comunicar normalmente, né? Deve ser bastante complicado, acho eu. Agora, mais complicado deve ser a aprendizagem para criança, né? Então, como é que é? Não saber que este é um déficit, né? E como é que a gente funciona? Para além da questão do moderador que você fala ali, de estar em sala de aula, mas nem que está esse acompanhamento depois também? Mas nem que não te conseguir assegurar que essa criança tita aprender e tita conseguir acompanhar os colegas? Assim, nosso papel de terapeuta ocupacional, que é uma especialidade aqui na Cabo Verde, infelizmente, no Santa Carece, no Tapiri próprio, a ministra da Estrutura, eu faço terapia ocupacional, por favor, no Tameste, nos meninos Tameste, pais Tameste, fonoaudiólogo, tudo aquela equipa que você trabalha com ele, é para o quê? Para que a criança pode conseguir estar em qualquer meio e presta atenção, entende. As únicas coisas que uma criança com autismo tem dificuldade é de tentar interagir bem com coisas que está interessando. Só aquele que está interessado que está captando essa atenção, que está para job, lida com ele, interagir com ele. Então, nosso papel é regular, no sentido de ele conseguir sentar, ele conseguir estar mais à vontade com espiando o olho. E a única coisa que também dentro do espectro do autismo está para esses meninos que cada consegue espiar na olho, para espiar. E no semana não consegue aprender com modelagem, com modelação. Eu vendo o outro fazer para não conseguir aprender, né? Então, se uma criança que ainda consegue parar para espiar, não que aprende com o bom. Então, fica mais difícil. Então, o meu papel é fazer com que aquela criança consiga aprender, estar à vontade e sentir bem na hora para bom e eu aprende com coisas que você está ensinando. Então, fica mais fácil para ele estar na escola e aprende aquilo que o professor está bem trazendo, né? Aquilo que o educador está bem trazendo. Linguagem, aquele fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, a nós, não trabalha para quê? Que se sabe, comunica com o bom, mesmo que seja verbal, tem comunicação alternativa, que não trabalha com crianças que apresentam comunicação verbal, e consegue mostrar coisa que crê, e consegue entender coisa que o bobo quer falar, e está frustrado. Você imagina uma criança que quer falar uma coisa e o bobo consegue entender. Ou ele que te conseguir explicar, ele está achando forma de comunicar. Só que se bobo que conhece ele direito, que conhece aquela forma de comunicar, boca está entendendo, claro, né? Então, o que ele está fazendo, ele frustra tendência de ter uma crise
é uma tendência de estar desajustado, de que consiga estar bem lá para alguém que está compreendendo. Nós estamos crescendo num ambiente que não está compreendendo, né? Então, tudo aquela equipa multidisciplinar que trabalha com as crianças é com finalidade mesmo de criança conseguir entrar na escola e para conseguir ter acompanhamento, conseguir acompanhar, conseguir que isso está dado, né? Hoje, Denise, mais do que nunca, nós temos hoje a importância de a escola tenta fazer com que hoje para cada aluno com sua individualidade, que aspira como não estuda naquele nível, aquele padrão de bem, espija a matéria e já está, né? já está, é uma turma de meninos da mesma idade. Pronto. Para nós, você entende, mas cada criança, comece a ser criança dentro do espectro autismo, comece a ser uma criança que tem um desenvolvimento, comece a ser uma criança que tem síndrome de Down, comece a ser uma criança que tem hiperatividade, déficit de atenção, ele bota captar se atenção e você consegue fazer ele ter sucesso, aprende, se você sabe uma forma de comunicar com ele. Então, hoje, que muito importa a mensagem que o passa. Tem que importar modo que aquele receptor recebe aquela mensagem. Né? Então, ainda mais com criança que tem um atraso de desenvolvimento. Mas isso ainda é uma lacuna para nós. É lacuna. Nunca tu ouvi falar, quer dizer, nunca pode dizer que nunca tu ouvi falar. Não tu ouvi falar muito pouco da questão de educação especial. Inclusiva. Ou inclusiva. Exato. Agora já não quer saber nem bem qual é o termo que se utiliza, porque até então não está a falar de educação especial. Agora fala-se inclusiva. Hoje em dia é mais inclusiva, exato. Ok. Então, isso é uma lacuna. Né, na nossa realidade. Nunca tem pessoas preparadas para isso. Entende uma educação inclusiva e recebe aquela criança, que fecha a porta para uma criança com atraso de desenvolvimento. Então, recebendo esse apoio naquele meio é inclusiva. Isso está muito longe de ser inclusiva, né? Educação inclusiva é você pega aquela criança e você fala essa linguagem, você está preocupado com a forma que ele está conseguir captar coisas que você quer para ele. Por isso a importância de um mediador. Na Cabo Verde, infelizmente, eu nunca te falo ainda de ter mediadores, mas, por exemplo, se nos espelha para exemplos bons que se tem lá fora, na Brasil, uma criança que tem um diagnóstico de autismo, ele tem, o próprio governo está subsidiando em vários sentidos. E a única coisa é que conseguir ter um mediador selado para ajudar, para que ele aprenda com as mesmas condições que os outros alunos na sala têm, né? E já que ele, a maioria das vezes, é por isso que você presta atenção na coisa que a professora está falando, que ele alguém do seu lado, que com ele, que tem aquela técnica que o terapeuta te ensina, e sabe forma de puxar e fazer com que aquele conhecimento chegue nele, de desperta-se a atenção, se prazer na hoje, aquele assunto com algo que está ganha. É isso. Então, aí vem outra questão. Notita vive num contexto de pandemia, toda a gente sabe, é que a novidade. Como é que fica estes alunos que já têm alguma dificuldade a nível de aprendizagem? Aulas online, aulas de vez em quando. Dia sim, dia não, né? Dia sim, dia não, não é? Aulas dia sim, dia não, ou então aulas online, que tem sido fácil, com certeza, né? Não tenho deparado com pais que sacou o dilema até hoje. Se o filho está bem para a escola ou não, pode falar. Meu filho é que tu consegue respeitar a regra acima é que tu consegue respeita não, que tu entende regras acima outras crianças. Então, para uma criança com espectro autismo, para exigir ele pensar com máscara é difícil, para exigir ele pensar longe. Tem aquele que é tio afetuoso, que tem que estar abraço, tem aquele que gosta de estar pegado, mas aquele, por exemplo, que é afetuoso, mora que não consegue mandar sabendo que corre mais risco do que as outras crianças que você entende a fase que você vive, o momento que você vive. E nós, na Equilíbrio Psicologia, não tem crianças que estão só conosco todo dia, para além de você trabalhar aquele comportamental e emocional, para você trabalhar com ele também a alfabetização. Nós temos pedagogas conosco que te ajudam na alfabetização para maior pais que você conseguir mandar esses filhos para a escola, pode ter um mais risco de contaminar com o coronavírus e trazer vírus para casa. É um dilema que pais Você fala na máscara, a mim já passou muitas coisas para a cabeça. Você fala de máscara e contato físico. Me a pensar que é que ele higienizar constantemente ou desinfetar também não acontece. Ou acho eu que eles têm mais dificuldade em entender isso, né? Tem a individualidade de cada um. Tem aquele criança autista que ele quer lavar a mão toda hora, entende, mas tem que lavar a mão.
tem aquele que não. Então, pais que têm realmente tido preocupação e têm tido esse dilema, se está mandando para a escola ou não, e não me entendem conosco, alguns que querem saber para a escola, e para modo que cada consiga compreender, cada consiga entender, mas tem que ter certos procedimentos para modo ter um coronavírus na sociedade que pode matar. Então, opção, deixa-me dizer, nesse momento, então, a situação é pais simplesmente que a tita mandas mesmo nesse regime de aulas, dia sim, dia não, que a tita mandas. Não tenho falado a pais para envia para modo, não tem que confiar no sistema escolar que está bem preparado para receber crianças, que tem aquele cuidado na porta, só com gel, outros que lavam a mão, com a maioria de crianças que está com máscara, está com máscara, professores que estão lá também da polícia, todo atento para evitar contactos. Então, eu devo mandar para uma... Você fica com esse medo de ir para a escola, para uma Covid. Criança autista normalmente já tem problema de socialização. Então, se o privar de socialização é pior, né? Então, você está estimulando, porque está no ambiente certo para estimular a socialização. Então, mais tarde também tem uma sequela grande. Então, quanto mais crianças vão para a escola, não se respeita e muito a opinião dos pais, não está fala quase, tudo mais, se a opinião que está prevalece, mas não tem sensibilizado no sentido de enviar para a escola, tembado, aos poucos tembado, também mais pouco, também se calhar reforço também está a passar por a questão da terapia, talvez mais sessões, não sei, e mais lá mesmo vezes. Na terapia fazer criança ganha esse hábito de ser toda hora trabalhava a mão, no apoio, balava a mão, de fala sobre corona e distanciamento, chinta de um lado, outro quilômetro, chinta de outro, não trabalha aquilo é para pôr meninos entendem. Não tem isso de criança não percebe muito, criança não que consegue, criança toda hora tem que abraçar, criança que consegue viver sem um abraço, sem estar perto. Que ele é coisas que nós adultos não estamos falando. Mas o para fala com aquela criança de forma certa, que ele até entende, acredita, meteu o mesmo potencial para aprender, vive com esse corona, moda minha adulto. É só saber levar essa informação para ele. Sem muito pânico, sem muito neurose, para pôr travar, medo na criança está trava, e que está deixa agir, mas se não leva a informação de forma bem clara, bem concisa, lúdico, não usa brincadeiras para mostrar, esse tem tudo condições de entende, sim, como esta entende, e depois põe na prática. Então, nesse dia que ti também entrar já, né? Já, a questão do Dia Mundial, né? De consciencialização do autismo, 2 de abril, o que é que você está a nós em termos de mensagem para todas as pessoas envolvidas nessa situação que é o autismo e que não está a viver, né? Infelizmente, está chegando a nós relatos de pessoas que contam. Tem um conhecido que esse filho está presente esse quadro, está presente esse tipo de comportamento e é que está sem colo, ele está ficando fichado, sucundido, é até a expressão que não está obteu, não está obtendo situações de que Simão relata aquela hora de pessoas que estão falando não sei mesmo que sabem nem que não está vive dentro de casa com um vizinho se incomodado com a forma que nosso filho está vive expressa, exato, a forma correta. Então, minha mensagem é que não abre para entender que o autismo é algo que está real no nosso dia a dia. Hoje pode ser que não, mas mais tarde, com certeza, para que forma como o estudo já também revela, mais tarde, não também conche algum pessoa que está dentro do espectro autismo, então não tem que saber lidar com. Então, quanto mais não procura informação, mais não está por dentro, mais não está sensibilizado, e não te pode contribuir para ele ter uma vida melhor, para ele estar com qualidade de vida e se a família está com qualidade de vida. Então, a minha mensagem para Cabo Verde é no sentido disso. Procura saber mais sobre o autismo, procura entender cada vez é uma realidade que você também faz parte dele ou você também tem alguém que está fazendo parte dele. Então, quanto mais boa acolher e essa criança que está dentro do espectro, quanto mais ambiente estiver
bem, quanto mais ambiente acolher direito, muito mais chance tem de estar vive, potencializa esse desenvolvimento. Então, tá fazer parte, bobo está fazer parte, a mim está fazer parte desse, e quem está na casa está fazer parte de que ele ajuda para ajustar dentro da sociedade. Então, e só não está por dar nossa contribuição se não conhece mais, se não está por dentro, se não entende. Então, é procurar mesmo mais informações, procurar estar por dentro. Uhum. É isso. Doutora, obrigada. A conversa foi muito boa. A conversa mesmo foi boa, porque deu para perceber. Bom, dá para perceber muita coisa em termos de autismo e dá para desmistificar algumas coisas, né, que às vezes nota sem querer, por falta de informação, não te acaba por compreender e também tem atitudes moda essa que você dizer, de vizinhos simplesmente que aceitar de esse próprio tipo de... pais que aceita de secunde, né? Exatamente, não tem aqui, procura ajuda, senão nunca só consegue, é procurar ajuda e tenta dar melhor de condições para essa criança. E só você conseguir dar melhor se você se para essa criança, mesmo com suas limitações, suas dificuldades, você percebe que tem um potencial enorme para viver normal, para viver direito, para viver com qualidade. Claro. Ou que percebe que ela mesmo favorece esse ambiente para que esse está vive direito. Uhum. É isso. Obrigada, não te esperar contar com você mais vezes, com certeza. Para não falar um bocadinho disso e de outras coisas que não tem também presente na nossa sociedade e que te põe em causa a nossa saúde mental, né? Exato. Obrigada a mim, Denise. Nada, sempre. Bom, hoje não falamos sobre autismo. 2 de abril é dia que está comemorado o dia da consciencialização sobre autismo e muito mais do que dizer o que é autismo, quais sintomas, né, que criança ou pessoa pode apresentar e que pode dizer-nos que não pode estar perante uma situação de autismo, é compreender de que forma, qual é o papel que cada um de nós tem e para apoiar essa pessoa, essa criança que está necessita. Não é que está a passar por um terapeuta, tem que ter um psicólogo para fazer essa avaliação e dar continuidade ao tratamento e, portanto, deixar a mensagem para pais, para estar atento aos sinais ou sintomas que filhos podem apresentar e procurar o quanto antes um profissional de saúde da área, nesse caso um psicólogo, para poder conseguir dar um melhor a essa criança e maior qualidade de vida também. E me deixar uma mensagem talvez para nós governo, pessoas envolvidas na questão da educação, que a educação inclusiva na Cabo Verde tem algumas lacunas e é preciso incluir de facto as crianças e outras, não é, com outros problemas e que está a passar só por abrir porta de escola, mas também tem lá pessoas, não é, formadas que podem dar uma resposta melhor a esse tipo de situação. Até o próximo programa e tenha mais saúde.